podemos falar sobre o assunto que nos une hoje, o assunto da mensagem de hoje, que está baseado num dos livros de Moisés. Moisés escreveu 5 livros, o chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da sequência, é nele que você vai abrir, por bondade, Deuteronômio, capítulo número 1. A palavra Deuteronômio foi empregada pela Septuaginta, pela tradução. A Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito em hebraico, mas foi traduzido por 70 eruditos para o grego. E nessa tradução pegaram um versículo e deram esse nome, Deuteronômio, para o livro, que quer dizer a reescrição, o recontar da história. Essa reedição da história. Pegou o livro da lei e fez no livro da lei as releituras, os ajustes, o chamado de atenção, o despertar para o povo do que aconteceu. Quando você está no capítulo número 1, já nos versos iniciais, você tem 2 informações importantes. A primeira delas é que Moisés está escrevendo de um lado do rio sobre o que aconteceu do outro lado do rio. Está aí no seu texto, nós não vamos nos deter na geografia bíblica para não cansar você, para ser muito objetivo, só para dizer que ele está contando a história que já aconteceu. E agora, como toda a história, a gente só consegue contar depois que aconteceu mesmo, né? Como toda história, quem teve um familiar internado, só pode contar depois que aconteceu. Quando a gente está no meio do namoro, no meio do serviço, não dá para contar, porque a história está acontecendo ainda. É aquele momento que a gente diz, então foi por isso que aconteceu, que a gente consegue entender. Tem coisas da sua vida que você não entende, fica calma, é porque a história não acabou ainda, a história não passou. Você vai olhar para trás e vai falar, então foi por isso. Estou entendendo agora. É essa a proposta do livro de Deuteronômio. No versículo número 2, inclusive, o Moisés vai deixar claro que aquilo que o povo deveria fazer em 11 meses, eles fizeram em 40 anos. Já está logo no começo do livro. E eu que estou falando para você, dizendo assim, que você vive situações da vida, que agora você não entende porque está acontecendo, mas depois você vai olhar e vai entender. Imagina o povo entendendo 40 anos depois. Tem coisa que a gente já quer entender agora, imagina esperar 40 anos, né? Então, e essa explicação, este modelo, essa vivência deste que é o povo de Deus, é um retrato e uma ilustração da nossa vivência. Com muita frequência as pessoas falam assim, eu não acredito, o povo de Deus, Deus abriu o mar, e quando ele chega do outro lado, eles desprezam Deus, faz um bezerro de ouro. Esse povo era ruim mesmo. Muitas pessoas não percebem que aquele povo somos eu e você. Muitas pessoas criticam aqueles que viram milagres, que experimentaram o amor de Deus e de alguma maneira desprezaram, falaram, não é possível que essa gente faça essa coisa. Mas esquece que o livro está falando da natureza humana, que aconteceu lá na saída do Egito, que aconteceu nos dias de Jesus, que nós podemos dizer, não acredito, Pedro andou com Jesus, comeu o pão que Jesus multiplicou, e aí ele foi lá e negou Jesus. Você esquece que você talvez não, mas eu sou igualzinho. Eu, quando as coisas estão boas, eu fico mais tranquilo, quando a coisa aperta, até de joelho eu oro. É a natureza do povo. Por isso que é importante nós entendermos o que essas pessoas passaram, para que nós possamos aprender com os erros. Nós aprendemos com os erros e com os acertos. E uma vez aprendendo,
uma vez sabendo quais os cuidados precisamos ter para a gente não chorar, para a gente não sofrer, para a gente não se arrepender depois. Nós possamos assumir uma posição preventiva. Não esperar quebrar a cara para depois aprender. Se posicionar antes, se posicionar primeiro. Por isso que o tema da mensagem de hoje é para não chorar, para não sofrer, para não se arrepender. Mas os cuidados que a gente precisa ter. O povo que viveu experiência com Deus, mas não deu ouvido para Deus, em meio inclusive a situações boas, quebrou a cara. O povo que teve experiências com Deus, mas não guardou a voz de Deus, não reagiu de acordo com aquilo que sabia, sentiu dores na própria pele. E o oposto é verdadeiro, irmãos. O oposto é verdadeiro. Se você ouvir a voz de Deus, se você for fiel a Deus, no meio das situações difíceis da vida, num hospital, na perda de um ente querido, diante de uma má notícia, diante de uma situação que mexe com a sua vida material, com as suas finanças, se você tiver amizade com Deus, se você tiver firme com Deus, você enfrenta essa situação que dói. Não vim aqui para mentir para você, dizer que sua vida vai ser as mil maravilhas, não. Estou falando exatamente ao contrário, porque é o custo de viver. O custo de viver numa atmosfera que tem bactérias, numa economia que tem oscilações, num mundo que tem violência, o custo de viver é que em alguns momentos, algumas situações darão errado. Mas se você estiver com Deus, aquelas situações que não aconteceram de acordo com o que você esperava, você vai enfrentar com um sorriso no rosto, vai enfrentar com esperança no coração que vai te fortalecer, vai enfrentar de tal maneira que você diga, valeu a pena passar por isso. Eu conheci a Natália, ela ainda era uma adolescente, talvez tivesse 3 ou 4 anos mais do que a Sofia. Ela é filha do meu amigo, do pastor Silvestre, que pastoreia lá a primeira igreja batista de Franco da Rocha. A Natália cantava no ministério de louvor, cuidava das crianças na classinha, uma bênção, bonitinha, loirinha, sempre alegre, ali, acompanhando o pai nas igrejas que o pai pastoreou. A Natália, irmãos, casou, teve um filhinho mais ou menos da idade dos meninos que cantaram aqui, e ela foi acometida por um câncer. E o câncer, quando foi descoberto, já estava bastante avançado na Natália. Essa foto é o dia que a Natália fez 30 anos de idade, que coincidiu com o dia que ela estava internada há 30 dias. Já passou por algumas sequências, já passou por algumas cirurgias, algumas delas trouxeram complicações cardíacas que obrigaram a fazer operações para além do problema que ela tinha. Já oramos por ela no culto de quarta-feira aqui, seguimos orando por ela. E você sabe como são as sessões de quimioterapia e de radioterapia. Se você tem algum parente que já fez isso, você sabe como exigem do físico, exigem do corpo, desgastam. Em cada sessão de quimioterapia, ainda que vomitando, ainda que perdendo o cabelo, a Natália conta das suas experiências e vem compartilhando da presença de Deus em meio à sua luta. Nós estamos acreditando que Deus vai dar vitória para ela. Mas na verdade, irmãos, ela já é a encarnação da vitória. Porque a reserva que ela fez em Deus permitiu aquela menina não se revoltar com Deus, não xingar Deus, não procurar um culpado para os males que ela está padecendo. Ver a presença de Jesus em meio às lutas. E aí,
Por mais que o corpo dela seja exigido, por mais que a notícia do médico, olha, o tumor voltou, por mais cruenta que seja a notícia, ela está firme, vendo Jesus, testemunhando e abençoando cada um de nós. Eu não tenho a mínima noção. Eu, na minha incredulidade, acho até injusto. Falo, poxa Deus, essa menina tem que sofrer para falar com a gente. Mas ela, em meio ao sofrimento, está experimentando a presença de Deus. Eu preciso passar isso para você. Preciso que você entenda. Entenda isso. Que nas lutas da vida, com a presença de Deus, a gente, sim, sente o peso da luta, mas não é emocionalmente derrubado por ela, não é espiritualmente derrubado pela luta. Sim, a gente fisicamente sofre, mas espiritualmente, como disse o apóstolo Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã. Sim, a gente fica perguntando, o que eu fiz, por que eu estou passando por isso? Mas por causa da presença de Deus, a gente não se arrepende. Valeu a pena enfrentar a minha luta com Deus. Deus, em meio às suas lutas, faz você reagir bem. Você, em meio a situações confortáveis, sem Deus, reage mal. E aí, eu pedi para você abrir Deuteronômio capítulo número 1, para nós lermos a partir do versículo número 39, para que a Bíblia, na experiência daquele povo, e como eu falei, sem se deter em aspecto geográfico, sem pensar em questões que podem e são úteis para a sua mente, mas muito mais falando no seu coração, nessa mensagem que tem por título, para não chorar, para não sofrer, para não se arrepender, vamos observar as falhas que esse povo cometeu, para nós não cometermos as mesmas falhas. E o versículo número 39 começa dizendo assim: darei a terra aos seus pequeninos, aos seus descendentes, aos seus filhos, as crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que os seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que entrarão na terra prometida. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem para o deserto, na direção do Mar Vermelho. Então, disse Moisés para aquele povo, vocês admitiram, pecamos contra Deus. Então, vamos fazer o seguinte, agora a gente sobe pela terra, como o Senhor disse lá atrás. Os seus homens se armaram para entrarem em guerra, achando assim, vai ser fácil esse negócio aí. E atacar a região foi a decisão que tomaram. Mas o Senhor me encarregou de dizer para vocês, não ataquem, porque eu não estou com vocês. Se vocês forem por sua própria conta, vocês serão derrotados. Foi o que eu disse para vocês. Mas vocês não deram ouvido às minhas palavras. No lugar disso, se rebelaram, mais uma vez, contra a ordem de Deus. E de maneira arrogante, foram até a região montanhosa para lutar. Ali, os amorreus, que viviam naquela terra, saíram e atacaram vocês como um enxame de abelhas. Eles perseguiram, massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então, vocês voltaram e choraram diante do Senhor. Mas o Senhor se recusou a ouvir o choro de vocês. Por isso, vocês ficaram todo esse tempo na cidade de Cades Barneia. Amém, irmãos? Então, importante a gente entender o estilo literário, né? É o Moisés falando para o povo.
O Moisés está contando o que aconteceu. E está contando o que aconteceu agora, ligando as peças do quebra-cabeça. E está contando o que aconteceu, explicando o processo. Fazendo a gente entender que a vida é um processo. Que tudo tem as etapas, tudo tem degraus para subir, tudo tem uma sequência lógica, tudo precisa que aquilo que é anterior se conclua para a gente fazer e ir vencendo cada uma das etapas. E nessa história que ele está contando, que eu acabei de dizer para você, que é um pouco da nossa história, que estamos saindo dessa terra de sofrimento, estamos indo para o céu, é a nossa história materializada de uma forma geopolítica, é o povo saindo da escravidão do Egito e indo para a terra que Deus preparou para eles. E esse povo que sai debaixo da mão de Faraó, que colocava eles para amassar barro para fazer pirâmide, e eles trabalhavam ali como escravos, e Deus coloca eles em liberdade para eles irem para a terra, eles nesse processo aqui, estão num processo de formação identitária, porque eles saíram com a cabeça de escravo, e eles iam entrar numa terra deles. É a mesma coisa do cara sair com a cabeça de peão e ter uma empresa, não dá certo, não dá certo, porque ele acha assim, não, agora eu vou ser patrão, não vou trabalhar. Quanto tempo dura a empresa dele, né? Se ele não tiver a cabeça, não dá certo. E é exatamente isso que Deus fez. Falou, ó, você tem que aprender. Tem que aprender como é que pensa. E eles descobriram isso da pior forma possível. Que foi exatamente a partir das falhas que cometeram. Quando Deus mandou ir, não foram. Quando Deus mandou fazer, não fizeram. Quando Deus deu uma segunda chance, se fosse para resumir a história que eu acabei de ler, colocar numa linguagem muito nossa, é mais ou menos dizer assim, ó, Deus mandou a gente ir lá, a gente não foi. Aí o Moisés dá uma bronca nele, fala, é mesmo, demos mancada, mas agora a gente vai. Então vamos lá. Calma, não é assim. Não, deixa com nós, vai ser fácil. Você viu que no texto diz, eles falam assim, vai ser fácil. E Deus fala, não é bagunçado assim não. Não vão que vocês vão apanhar. Não vão que vai dar errado. Eu estaria com vocês naquela hora que eu mandei. Vocês não obedeceram, agora eu só estou mostrando só. Não é porque, eu não fiz, agora eu faço que vai correr tudo bem. Eu não obedeci, é mesmo, demanda, não, mas agora aqui a gente dá um jeitinho e faz um puxadinho com Deus. Não dá certo. Não dá certo. E o que é mais bonito na história desse povo, e o que é mais bonito na minha história e na sua história, é que Deus é um Deus de amor e de oportunidades. E Deus dá oportunidades. E Deus protege. E Deus ama e Deus cuida. E Deus nos apoia e nos guarda naquilo que Ele dá e naquilo que Ele não dá. Portanto, quando Ele diz, eu não vou com vocês, não é porque Deus deixou de gostar. Pelo contrário, Deus está amando tanto que está dizendo, não vão, hein? Não vão que vocês quebram a cara. Só que aquele povo que desobedeceu quando Deus mandou a primeira vez, desobedeceu não indo, agora eles desobedeceram indo. Porque se você não faz o que Deus manda fazer, é desobediência. Se você faz o que Deus não manda fazer, é desobediência. Então, é muito importante. Por que a gente chora? Por que a gente sofre? Por que a gente se arrepende, já que esse é o tema da mensagem? Porque a gente não faz o que Deus manda a gente fazer, quebra a cara. Porque a gente, de algum momento, tem um estalo e fala, rapaz, que mancada, era para fazer isso, então eu vou fazer agora. E a gente faz o que não era para fazer, faz na hora errada. Agora é hora de parar, agora é hora de esperar, agora é hora do homem examinar-se, pois, a si mesmo. Não adianta você fazer o que era para fazer quando era solteira agora, não adianta. Agora é hora de falar assim, Deus, qual que é a instrução para o passo de agora?
Porque cada fase da vida, irmãos, é um passo. Cada momento que a gente está vivendo na vida é um momento. Uma hora a gente é filho, na outra hora o nosso papel social é papel de pai. Uma hora o nosso papel social está ligado a cumprir ordens, na outra hora está ligado a dar ordens. Numa hora a gente fala de um jeito, na outra hora não cabe, não tem nada a ver. Fica ridículo. Você precisa entender que você está construindo uma jornada e que essa jornada é feita de muitos passos. É um processo que só ganha sentido no final. Quando você olhar para trás, você vai entender. Vai montar o quebra-cabeça. Por que que foi? Por que que eu casei? Por que que eu vim para cá? Por que que eu não vim para cá? Você está montando um quebra-cabeça que só quando você olhar para trás. Você está no meio de um processo. E precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus nesse processo. Precisa estar sensível para fazer, não apenas fazer certo a coisa, não apenas fazer certo aquilo que mandaram você fazer, mas para fazer a coisa certa. Ter uma escolha correta para aquilo que você precisa fazer na vida. Tudo é um processo. O casamento é um processo. Não pensem que o casamento chega pronto, que é abençoado, que Deus falou que vai abençoar, que Deus criou o casamento, então o casamento é uma bênção. Não é. Precisa se esforçar, precisa cuidar, precisa alimentar cada dia. Não pense que agora eu vou para a igreja, minha vida mudou, porque o Deus dos crentes. Não, não vai. É um processo. Precisa aprender, precisa sair tudo os piolinhos, sair tudo os carrapichos. Para ser ovelha do Senhor é nesse processo que a gente vai se lapidando, convivendo junto. A Bíblia fala como o ferro afia o ferro. Não pensa não, irmãos, que é um lugar de paz. Não, não. Você abriu uma porta de emprego para você. Agora sim, estava desempregado, agora tenho um emprego, agora minha vida está... É nada, é um processo. Você tem que ir vivendo cada etapa. Os filhos criados, os filhos casaram, agora eu estou tranquilo. É nada. Cada fase é uma fase. Cada desafio é um desafio e tudo é um processo. E ao longo desse processo, nós vemos a mão de Deus no cuidado, no amor, em escrever a nossa história e falar, vai fazer sentido lá no final. Vive aqui esse momento comigo. Entendo misericórdia conosco e dando novas chances. Porque à medida que está falando com aquele povo desobediente, é sinal que ainda está confiando naquele povo, ainda tem chance para eles. Não desistiu daquele povo. Mas você quer saber o que você precisa fazer para não chorar, não sofrer e não se arrepender. E eu vou te dizer o que o texto diz que a gente precisa fazer. Você vai ver junto comigo, avançando nos versículos, vai perceber, começando no versículo número 41, que não basta você ter a compreensão intelectual, não basta. Se você entendeu, agora, posicione-se de acordo com aquilo que você entendeu. Entenda e então se arrependa. Não basta entender, irmãos. É fundamental ficar claro para nós que nós somos um todo. Nós temos componentes físicas, somáticas. Temos componentes da mente, psíquicas. Temos componentes espirituais. E este ser que Deus criou, ele funciona quando ele está em harmonia. O físico com o psíquico, com o espiritual. Por isso que você tem doenças psicossomáticas. Doenças que, na sua mente não estando boa, o seu corpo, de alguma maneira, pipoca em algum lugar. No estômago, no sono, em algum lugar. Porque nós somos esse todo. Esse todo. E esse todo
precisa estar a serviço da vida. Esse todo precisa estar a serviço de Deus, esse todo precisa estar em harmonia. Porque se o seu psíquico, se sua mente entende, mas você, em essência, não se posiciona, você chora, você sofre, e depois você põe a mão na consciência e fala, puxa vida, está tudo errado. Aquele povo entendeu, mas não se arrependeu. Vou dizer de novo. Aquele povo entendeu, mas não se arrependeu. O Moisés fala assim, então, vocês entenderam, vocês admitiram, nós pecamos contra o Senhor. Eles entenderam que estava errado. E você conhece gente que entende. Gente que fala assim, dei mancada com a minha mulher. Gente que fala assim, caramba, bebi demais ontem. Você conhece gente que entende as mancadas que dá. Entende, mas não se arrepende. Se você entender e não se arrepender, é o mesmo que nada. Na verdade, só estará produzindo provas contra você. Quando Jesus encontrou um jovem rico, que era bastante religioso, e que perguntou para ele assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele uma sequência de mandamentos, falou para ele uma sequência de tópicos do livro de Deuteronômio, e ele falou assim, tranquilo Jesus, eu já entendi, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Jesus falou, já entendeu, então tá bom, então vende tudo que você tem e me segue, dá para os pobres. Você não entendeu? Quando Jesus falou isso para ele, pegou num ponto, Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus não precisava nada disso, Jesus queria revelar a essência dele, que na essência dele tinha ganância, que na essência dele tinha apego aos bens materiais, que na essência dele tinha a ilusão de pensar que tem situações da vida que eu não vivo sem elas, que eu preciso daquilo. E ele falou, eu preciso das minhas riquezas. Ele entendeu, mas não se arrependeu. E a Bíblia diz que ele foi embora triste. Não basta entender. Você precisa entender e se posicionar de acordo com aquilo que você entendeu. Você está posicionado, você está posicionada de acordo com aquilo que você aprendeu? A sua vida está posicionada de acordo com aquilo que você entendeu? Eu sei, você é inteligente, eu não tenho dúvida disso. Agora, você está agindo de acordo com aquilo que você entendeu? Porque quando a gente entende, puxa, eu fui grosso com a irmã, devia falar diferente com ela. Eu tratei mal o irmão. Não basta você entender. Você precisa se posicionar, se arrepender, mudar os seus caminhos. Já que citamos algumas palavras, vamos citar a palavra bíblica para isso, porque é a palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 12, metanoia, mudar a sua mente. O jeito que você pensava sobre um assunto, agora você pensa diferente. Entenda, e então se arrependa. Fazendo assim, você não vai chorar, não vai sofrer, não vai depois ficar pensando, puxa, por que eu não agi diferente? Em segundo lugar, ainda no versículo 41, é preciso, uma vez que você se arrependeu, se submeter à orientação e à vontade de Deus. Entender e se submeter é, inclusive, se sujeitar ao tempo, à oportunidade, a entender que cada momento é um momento. Quando se arrepender, então, agora que você se arrependeu, reposicione-se, espere a orientação de Deus, procure o momento oportuno, sujeite-se, porque essa fala que está no livro de Tiago,
Sujeitai-vos, pois, sob a onipotente mão do Senhor, para que em tempo oportuno o Senhor te exalte. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. Vou falar de novo para você, eu posso ter dito rápido. Sujeitai-vos, pois, sob a onipotente mão de Deus, para que depois que você se sujeitar, no momento oportuno, Deus te exalte. Não é raro pessoas quererem ser exaltadas por Deus sem se sujeitar a Deus. E aí quebra a cara mesmo. Aí dá errado, aí chora, aí sofre, e aí se arrepende. Eles mantiveram a mesma conduta arrogante. É isso que o texto que nós lemos diz. Vocês viram como é que eles reagiram? Moisés está falando assim, então, vocês admitiram, vocês reconheceram, falaram, nós pecamos contra Deus. Mas ao mesmo momento que vocês admitiram, no mesmo momento continuaram com o mesmo coração duro e dizendo assim, então é o seguinte, agora nós vamos lá e vamos lutar e deixa com a gente, Deus. Entendeu? Eles que não quiseram Deus nas suas vidas e por isso não foram, agora estão dispostos a ir. Se o problema é ir, a gente vai então e a gente resolve. Eu tenho dinheiro, eu tenho diploma, eu sou da igreja há bastante, eu vou lá e já resolvo isso. Ou seja, o coração de quando não, passando para a nossa linguagem, tá, irmãos? O coração de quando não era da igreja, eu faço do meu jeito. Está igualzinho o coração que está depois de estar dentro da igreja. Eu faço do meu jeito. E Jesus ensinou que o relacionamento sério, saudável e verdadeiro com Deus é um relacionamento de dependência. Jesus explicou para os seus discípulos, entendam, sem mim vocês não podem fazer nada. Sujeitem-se às mãos de Deus, e quando você se der conta que você deu mancada, e você falar, puxa, que mancada, e se arrepender, agora caia aos pés do Senhor e fale, Deus, agora daqui para frente eu quero ir com o Senhor, quero ir do seu jeito, quero ir de acordo com a sua palavra, quero caminhar junto com o seu povo, quero me submeter às suas ordens, o que é bom para o meu corpo, o que é bom para a minha mente, o que é bom para a minha família, o que é bom para a minha sociedade. Antes eu fazia as coisas, porque tudo, irmãos, toda a inimizade contra Deus, na verdade, é arrogância. A inimizade contra Deus, ser ateu, não é xingar Deus. Ser ateu não é se negar a rezar um Pai Nosso. Isso aí não é ateu. Não é só isso que é ateu. Existe um ateísmo prático. E as igrejas estão cheias de ateus práticos. São cristãos nominais. Vem para a igreja, canta a musiquinha, escuta o pastor, mas na vida não dependem de Deus. E ninguém pode entrar no céu sem entender que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra Senhor, ela tem esse peso grande. Ninguém pode ter a Deus como Salvador se não tiver a Jesus como Senhor. Senhorio. É o senhorio que nos dá a certeza da salvação. Para no momento da enfermidade, em paz, estar com Deus, com um sorriso no rosto. Maquiada, bonitinha com lenço, estou em paz, estou com Deus. Estou em paz, estou com Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho um Senhor que me segura pela mão.
Eu tenho um Senhor que disse para mim, vai chegar um dia que você vai ouvir minha voz dizendo, vinde benditos do meu Pai. Eu tenho um Senhor que disse que na casa do Pai há muitas moradas, com lugar preparado. Eu tenho um Senhor que assegurou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação nas mãos do meu Senhor, que me trata como menina dos olhos, na mão do meu Senhor, que disse para mim, eu sou o Senhor, que te conduz, não temas, se submeta, você estará seguro, se submeta, e as peças do quebra-cabeça vão se encaixar, se submeta, e tudo será diferente, as piores situações não farão você sofrer, não farão você chorar, não farão você se arrepender. Em último lugar, aqueles homens que, quando foram chamados para entrar, não entraram. Esses homens que no momento que foram chamados para uma conversa, para entender, para de falar que a gente já vai lá agora. Esses homens que atravessaram, esses homens não deram ouvido. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor. E arrogantemente foram para aquela região para lutar. O versículo subsequente diz que os inimigos atacaram a eles como um rebanho, como um enxame de abelhas. Perto de casa, antes de mudar para cá, antes de mudar para Pindamonhangaba, numa distância mais ou menos daqui no Atacadão, daqui no Parque da Cidade, tinha um parque também, a uns 6, 7 quilômetros da minha casa, um parque chamado Parque do Carmo. O Parque do Carmo era um parque aprazível, tem um lago, tem muitas árvores, era um lugar legal, e um dia meu pai lotou a Kombi e levou toda a molecada da vila para o Parque do Carmo. Dia gostoso, meu pai era o único carro da vila, Kombi lotada com a molecada, nem 2 dias antes já tinha menino sem dormir, com aquela expectativa de ir para o Parque do Carmo. Minha mãe, que alguns de vocês já viram na imagem saltando de paraquedas aos 70 anos, minha mãe, que alguns de vocês já viram escalando a parede eu não sei como é que chama, desse negócio que o Igor faz. Minha mãe não começou esse negócio de fazer estripulias aos 70 anos, e naquele ano, com 50 anos talvez, 40 e poucos anos, minha mãe viu um cipó, e resolveu balançar no cipó. Quando minha mãe balançou no cipó, ela bateu o pé no cacho de abelha. E o cacho de abelha, naturalmente, esvaziou o parque. E naturalmente nós tomamos ferroadas, e naturalmente nós nos tornamos os inimigos do parque. Não podia mais ir no parque, aquele povo do cipó. Eu sei como é um ataque de abelha, eu não sei se você sabe como é um ataque de abelha. Os inimigos vieram contra eles como um enxame de abelhas, e vieram com tudo. E não adianta chamar a Deus, porque vai chamar a Deus? Deus avisou. Não adianta, irmãos, xingar a Deus, brigar contra Deus, porque Deus avisou. Muitos de nós estamos em lutas brigando contra Deus, lutas que nós mesmos escolhemos. Por isso, numa noite de ceia, como é a noite de hoje, cada noite de ceia, cada primeiro domingo do mês, é a noite que uma mensagem é o nosso carro-chefe, uma mensagem é o trilho sobre o qual nós caminhamos, e essa mensagem é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? Examinar a mim mesmo é ver se eu estou andando em obediência a Deus, em seriedade, em simplicidade.
Se eu estou fazendo aquilo que é para fazer, dependendo de Deus. Se eu estou deixando de fazer o que é para deixar de fazer, dependendo de Deus. Se eu sou alguém que tem o meu interior transformado por Deus, ou só na minha cabeça, eu estou ficando com a minha mente, minha cabeça cada vez mais inchada, aprendendo as palavras em grego, aprendendo uns versículos, ouvindo uns caras na internet, vai aprendendo, mas não muda a sua vida. Examinar-se a si mesmo é isso. É perguntar assim, minha vida está mudando? Eu estou ficando uma pessoa melhor? Eu estou ficando mais parecido com Jesus? Eu estou dependendo mais de Deus? Ou eu sou esse cara que a hora que Deus manda fazer, eu não faço. A hora que alguém puxa a minha orelha e fala, isso aqui pode estar acontecendo. Então deixa aqui com... Sabe? Deixa eu trazer o Pedro de novo para a nossa conversa. Jesus, no momento da despedida, quis dar um sinal de humildade, deu um sinal de humildade para os discípulos, lavando os pés dos discípulos. E o Pedro falou assim, Jesus, de maneira nenhuma vai lavar meu pé. E Jesus falou, você que sabe, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte no meu reino. Não, então já me dá logo um banho. Ele falou, não, também não é assim, Pedro. É disso que nós estamos falando hoje, irmãos. De não obedecer na hora que Deus manda, de na hora que a gente toma um puxão de orelha, se eu não lavar seu pé, não, então vamos resolver isso agora. De ser uma pessoa aloprada, afobada, sem sujeição a Deus, acelerada. E porque é acelerada é tomada de ansiedade. E porque é acelerada, de alguma maneira, fica desconectado de Deus, que é a fonte da vida. Meu convite para você hoje é para que você examine-se a si mesmo. Para você ver se escuta mais a voz de Deus, ver se escuta mais no seu coração, para não chorar, para não sofrer, para não se arrepender, ver se escuta. E quando você ouvir essa voz dizendo, você está errado nesse negócio, hein? Esse jeito que você falou, não devia ter falado assim. Se arrepende. Quando você se arrepender, se submeta. Diga, Deus, eu quero daqui para frente ir certinho com o Senhor. Aquilo que você fez de errado, corrija. Corrija. Não é simplesmente deixar para lá. Lembra quando o Zaqueu se arrependeu? Se submeteu a Jesus e disse assim, se eu prejudiquei alguém, hoje eu pago 4 vezes mais. Se arrepender, se submeter e corrigir. Talvez você foi indelicado com um irmão, com uma irmã, com um profissional fora daqui, com um colega de trabalho. Se arrependa na presença do Senhor. Se submeta a Deus, dependa mais de Deus. Sua história está nas mãos dele. Tanto quanto depender de você, corrige. Se tiver que indenizar alguém, indeniza. Corrige. Para você ficar em paz. Não é comigo não, é em paz com você mesmo. Pôr a cabeça no travesseiro e está em paz. Corrige. Vai fazer bem para a sua mente. Vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer bem para a sua vida, porque a partir daí, você não vai mais chorar, não vai mais sofrer, não vai mais se arrepender no sentido de ficar amargurado com aquilo que fez. Se arrependa, não no sentido de ficar amargurado, mas no sentido de ter uma disposição de nova vida. Veja que a palavra que está em cima do escuta é igual a palavra que está embaixo do escuta, mas não tem nenhuma contradição nisso. Não tem uma contradição. Eu estou falando que se você se arrepender do que fez,
Se arrepender do que falou é uma coisa que te faz mal. Mas eu estou falando que se arrepender na presença de Deus, se arrepender e querer viver uma nova vida é uma coisa boa. Esse é o convite para você. Vamos orar.